se souber em visão, estava o sepulcro vazio, mas do mestre ninguém sabe não. Quem sabe cantar, canta em casa. Já vem, fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Vamos cantar todo mundo junto agora? Conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Chegando ao final, ao destino, Jesus fez que ia passar, mas ele demais insistir. Vem, Senhor, vem conosco ficar. Graças na mesa, deu graças e o pão repartiu. Os dois foi tão grande a surpresa, Jesus Cristo, Senhor, ressurgiu. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Vamos cantar todo mundo junto agora, hein? Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Que bom estarmos juntos mais uma noite de oração. Vamos colocar nossa vida diante de Deus neste dia
Mundial da Saúde, onde nós vamos agradecer a Deus a saúde que temos, agradecer a Deus também os momentos difíceis, agradecer a Deus tudo aquilo que somos, tudo aquilo que temos. Vamos rezar pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos auxiliares, todos aqueles que estão aí dedicando suas vidas nos hospitais, não é? Sobretudo nesse tempo de pandemia, colocando a vida em risco para salvar outras vidas. Então, nesse Dia Mundial da Saúde, vamos pedir a Deus que nos conceda a almejada saúde, esse dom precioso, esse dom que não tem dinheiro que pague, não é? Por mais dinheiro que alguém possa ter, a saúde não se vende e a saúde não se compra. É graça de Deus, assim como a vida, não é? Então nós vamos agradecer a Deus a vida de todos os profissionais da saúde, pedindo também a esse bom Deus que cuide de todos os nossos irmãos enfermos, acamados, hospitalizados, nossos irmãos que estão aí lutando com a vida, né? Lutando para sobreviver com a Covid-19, nas UTIs, nos ambulatórios, rezando também pelos nossos irmãos com outras doenças, com câncer, com problemas no coração, nossos irmãos com depressão, nossos irmãos com problemas cardíacos. Não é só a Covid que está matando, não, né? Ela está mais em evidência, nós sabemos disso. É uma questão muito perigosa que nós devemos nos cuidar, sim, não é? Mas tem outras doenças que continuam matando e que quase ou nada se fala, não é? Hoje eu fiquei sabendo que em Bragança 3 pessoas faleceram devido à Covid, 2 pessoas faleceram devido à questão de infarto, não é? Eu não me lembro o nome de todos, eu só me lembro o nome da dona Edna, não é? Mãe da Ré, esposa do João Pérez, que frequentava a nossa paróquia, sempre estava conosco, né? Uma mulher muito alegre, que sempre dávamos algumas risadas juntos depois da missa, ou em algum momento de festa. Então que Deus acolha todos os nossos irmãos que partiram para a eternidade, que acolha a dona Edna, que dê força a todas as famílias enlutadas, que possam de verdade, mesmo nesse momento de dor, manifestar o amor por Deus. Que mesmo no momento de dor possamos professar a nossa fé. Fiquei sabendo que um padre, neste último mês, perdeu para a Covid em 15 dias a mãe, o pai, o irmão e uma irmã. 4 pessoas da família foram embora por causa da Covid. E esse padre, dando um testemunho, disse: pode me tirar tudo, Senhor, mesmo assim eu continuo te amando. Olha que bonito. Pode levar meu pai, pode levar minha mãe, meu irmão, minha irmã, e mesmo assim, Senhor, eu continuo te amando. Testemunho de fato de quem tem fé. E assim também deve ser a nossa fé. Né, Cristina Lopes, boa noite, Deus abençoe. Minha mãe está chegando, Deus abençoe. Luiz Barrio, o Rufino, Deus abençoe. Lindaura Rodrigues. Vamos rezar hoje por todos aqueles que pediram as nossas orações. A Inês está chegando, Josimar, Adriana Batista, Adriana Bataza, olha que beleza, Luciângela, a Lilian, Magali, a Keila, boa noite. Então vamos rezar hoje por todos os nossos irmãos enfermos, pedindo para todos nós saúde, que permaneçamos firmes na fé,
rezando por todos esse Dia Mundial da Saúde, rezando também pela dona Olga, a mãe da Rita, que pede também as nossas orações. Então, com muita fé, vamos iniciar esse nosso momento de oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor misericordioso do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Rezemos 3 Ave-Marias, pedindo a Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, que também nos acompanhe nesta oração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vocês estão me ouvindo bem? Tá bom o som? Quem estiver me ouvindo bem, dá um joinha aí para o padre saber que está chegando o som, ou se precisa mudar alguma coisa aqui. Espero que estejam me ouvindo bem, onde quer que você esteja. Vamos pedir a Deus a sua graça e a sua bênção nesta quarta-feira da 8ª da Páscoa. Ainda estamos celebrando a Páscoa. O ressuscitado se faz presente no meio de nós. É Ele o vencedor do pecado, o vencedor da morte. Em Cristo somos chamados a viver a eternidade feliz. A morte já não nos mata mais. A morte perdeu a sua força. Aonde está seu poder, ó morte? Perdeu. Jesus venceu. Primogênito dentre os mortos, nos garante também a vida eterna. E hoje, quarta-feira, 8ª da Páscoa, Lucas vem apresentar para nós um evangelho que, para mim, é um dos evangelhos mais bonitos da Sagrada Escritura. É uma das passagens mais belas da ressurreição do Cristo Jesus, que hoje partilho com vocês, que hoje medito com vocês, e peço a Deus que vocês estejam não somente com os ouvidos e os olhos abertos hoje, mas sobretudo com o coração. Esse evangelho a gente só consegue entender com os olhos do coração, não são com os olhos da face. Os discípulos, como vamos ver no evangelho, não reconheceram Jesus. Precisou de algo mais. E nós vamos pedir que este algo mais também aconteça em nossa vida. Que este algo mais também seja sensível ao nosso coração. Pois Jesus se manifesta em nossa vida todos os dias. Basta que nós estejamos atentos para reconhecê-lo. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém.
conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: que ides conversando pelo caminho? Eles pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: O que foi? Os discípulos responderam: O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e os nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas estas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhe disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na glória? Começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: Não estava ardendo nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos aos outros. E estes confirmaram: Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridas irmãs, que bonito esse evangelho de hoje. Os discípulos de Emaús. Uma aldeiazinha, 11, 12 quilômetros de Jerusalém. Alguns de vocês já tiveram a oportunidade, a experiência, o privilégio de conhecer Emaús. Eu já tive a graça de celebrar a missa lá algumas vezes, graça de Deus. Lá encontramos as ruínas do caminho, ruínas de algumas edificações,
onde até uma delas serve para celebrar a missa. Aposto que você que já foi comigo está lembrando de como é aquele lugar. Lugar simples, humilde, bonito, e que quer hoje nos ensinar uma catequese belíssima. A catequese da pedagogia de Jesus. Jesus é um grande pedagogo. Jesus é um grande médico. Jesus é o maior psicólogo de todos. E aí nós vamos vendo passo a passo, nessa narrativa de Lucas, o quanto Jesus nos ama. Diz o Evangelho, primeiro dia da semana, era Páscoa, no próprio domingo da Páscoa. 2 discípulos, traz o nome de um, Cleofas, o outro se fala que pode ser a esposa de Cleofas, que era Maria de Cleofas, aquela que estava junto com Nossa Senhora aos pés da cruz. Pode ser que eles estivessem voltando para casa, mas não se fala o nome dela. Alguns dizem que pode ser Jairo, o Jairo da Bíblia, mas não se sabe. O importante é saber que estes 2 discípulos, 2 seguidores de Jesus, estavam voltando para casa arrasados, tristes, abatidos, sem esperança. Será que nós também, em algum momento da nossa vida, não nos percebemos dessa maneira? Será que hoje, diante de tantos problemas, diante de tantas dificuldades, tantas mortes de pessoas tão próximas, queridas, gente da gente, família, será que nós não estamos olhando também com um olhar de indignação, de tristeza, muitas vezes até de revolta? Interessante perceber que esses 2 discípulos estavam caminhando. Eles não estavam parados, eles não estavam trancados em casa, eles estavam caminhando. Esse caminho bonito que vai conduzi-los a Jesus. É no caminho que nós encontramos o Cristo. É caminhando que nós crescemos na fé. Não é nem na largada e nem na linha de chegada. É no caminhar. Por isso que nós nunca podemos nos cansar, nunca podemos parar. É caminhando que nos encontraremos com Jesus. É no caminho que nós vamos nos encontrar com a nossa realidade. É no caminho que vamos encontrar a nossa fé. É exatamente nesse caminhar, nesse movimento, que as coisas acontecem. Porque quem não caminha, quem não se exercita, enferruja, não é? Como um atleta tem que treinar constantemente, senão o dia que chega a prova ele vai estar duro, enferrujado, não vai conseguir competir. É necessário estar numa contínua atividade. A fé é a mesma coisa. Não podemos deixar que aquela chaminha que foi acesa no dia do nosso batismo venha se apagar de modo algum. Por nenhum motivo, por nada e nem por ninguém. Devemos alimentar essa chama do Espírito Santo todos os dias na nossa vida. E olha que bonito a pedagogia de Jesus. É claro que ele já sabia o que tinha acontecido. Era ele o agente, era ele o protagonista dos fatos. Ele era o centro de tudo o que aconteceu. É claro que ele sabia. É claro que ele também sabe tudo o que nós precisamos antes mesmo que nós venhamos a pedir. Claro que ele sabe. Deus sabe tudo. Ele é onisciente. Ele é onipresente. Ele sabe tudo.
mas Ele quer saber de você. Ele quer ouvir da tua boca aquilo que você tem a dizer para Ele. Por isso que eu disse que Ele é um grande pedagogo, ao mesmo tempo um grande médico e ao mesmo tempo um grande psicólogo. Por isso que, vendo a tristeza daquelas duas pessoas, a falta de esperança, cabisbaixo, caminhavam olhando para o chão. Quantas vezes talvez você também não caminhou olhando para o chão, sem nenhuma perspectiva? Eis que ele chega, como quem não quer nada, e pergunta para os meninos: o que está acontecendo? Por que vocês estão tristes? Eles estavam lá conversando. Jesus pergunta: o que vocês estão conversando? E qual é a resposta dos discípulos? Será que você é o único estrangeiro que não está sabendo o que aconteceu? Todo mundo está sabendo? Você não está sabendo? Claro que ele sabia. Mas como um bom psicólogo, ele queria ouvir. Para quê? Para sentir a profundidade daquela tristeza. Até onde estava indo a dor daquelas pessoas. E aí ele pede: então me conta, o que aconteceu? Quero saber. Olha só, que inteligente. E eles dizem: olha, nós estávamos esperando a salvação do povo de Israel através do nosso mestre, através daquele que nós estávamos seguindo. Mas os sacerdotes e os chefes condenaram ele à morte e o crucificaram. Olha aí. Crucificaram. Acabou a nossa esperança. Estamos desiludidos. Acabou aquilo que nós acreditávamos. Imagine a decepção dessas pessoas, pensando que Jesus seria o Salvador de Israel, e acabaram de ver ele morto na cruz, a maior condenação de todas naquela época. E aí Jesus vai utilizando da sua pedagogia, ouviu o que eles tinham a dizer, sentiu o sofrimento que eles estavam sentindo, deixou que eles colocassem tudo o que tinham que colocar para fora, desabafaram, falaram tudo o que queriam. E assim também, meus irmãos, nós devemos agir com os nossos irmãos que sofrem. Nós que muitas vezes gostamos muito de falar, nós que muitas vezes gostamos muito de ser ouvido, nós que muitas vezes queremos dar a nossa opinião, nosso palpite, deixa que eu vou falar, deixa que eu vou resolver. Jesus está ensinando para nós em Emaús que o mais importante é ouvir o que o outro tem para dizer. Você tem dado o seu ouvido para quem te procura? Você tem escutado aquilo que o teu marido ou que a tua esposa tem para te dizer? Seria fundamental que isso acontecesse. Ouvir o que o outro tem a dizer, principalmente dentro de casa. O marido ouvir o que a esposa tem a dizer, a esposa ouvir o que o marido tem a dizer, os pais ouvirem o que os filhos têm a dizer, e os filhos, é claro, ouvir aquilo que o pai e a mãe também têm a dizer. Ouvidos. Hoje nós estamos vivendo nesse mundo tecnológico onde conversamos com as pessoas pelo celular, WhatsApp. A gente mais lê do que escuta. O celular hoje pouco se usa para falar, para ouvir. É só mensagem. Como será que nós estamos treinando o nosso ouvido para escutar? Ou será que nem queremos treiná-lo para ouvir? E o que será que nós temos ouvido? Que vozes soam no meu tímpano?
que eu estou escutando? Quais são as vozes que eu dou atenção? Tem muita gente que dá atenção para as vozes da televisão, do rádio. Tem pessoas que ouvem essas músicas, né, obscenas, que não tem letra nem para nada, e ainda dizem que é a favor de uma resistência, em nome de uma resistência. Tem gente que não consegue fazer silêncio, porque não consegue ouvir a própria voz. E eu já disse isso para vocês em algumas homilias na paróquia. E muitas vezes eu também me pego fazendo a mesma coisa. Aposto que você, quando entra no carro, depois que liga o carro, a primeira coisa que faz já é ligar o som. Liga a música bem alto. Porque você está ali sozinho dentro do carro, é você e a direção, você de repente vai pegar uma estrada e de repente você não quer dar silêncio para que você possa escutar você mesmo. Então o que a gente faz? A gente liga a música e quanto mais alto, melhor. Porque às vezes o silêncio faz com que aquelas latarias aqui dentro do coração, sabe? Aquele lixo que a gente guarda dentro do peito, aquelas porcaria, façam barulhos tão altos que eu também não quero ouvir. É uma bateção tremenda que eu também não quero escutar. Coisas desajustadas, paixões, né? Sem sentido, paixões desordenadas. E a gente não quer nem mesmo ouvir a nossa própria voz. E isso é necessário, isso é importante. Ouvir aquilo que está dentro do teu coração. Mas nós devemos ouvir como Jesus ouviu o lamento destes discípulos, os discípulos de Emaús. Será que é só você que não sabe o que aconteceu? Vocês sabem o que aconteceu? Você sabe o que acontece na vida do seu marido? Você sabe o que acontece na vida da sua esposa? Você sabe o que acontece na vida dos seus filhos? Será que você também é o único que não está sabendo? E aí vai ter alguém que vai dizer, nossa, você sabe, né? A gente é o último a saber das coisas. A amiguinha sabe, o amiguinho sabe, o fulano sabe, mas você deu ouvidos? Você deu oportunidade? Você quis ouvir? Você se abriu para que a outra pessoa chegasse perto e com confiança contasse a você aquilo que está amargurando, angustiando, aquilo que está deixando para baixo? E aí? Então hoje é dia de nós pensarmos um pouquinho como é que eu sou para o outro. Porque muitas vezes a gente espera que o outro seja para nós, né? Nosso lado egoísta. Ah, você não me ouviu. Ah, você não me deu atenção. Ah, você. Mas e você para com o outro? Jesus ouviu. Sentiu no coração a tristeza dos discípulos de Emaús. E depois, olha que interessante. Jesus usa as escrituras. Ele não usa mais nada. Ele não usa livro de autoajuda. Ele não usa horóscopo, porque tem muito católico que acredita em signo, né? Abre o jornal para ver Escorpião, Sagitário, Peixe, aquele diabo a quatro. Tem católico que acredita nisso. Pois é. Bobagem. Olha o que Jesus usou para ensinar. Depois de tudo que ouviu, ele diz, meninos, vocês não acham que tudo isso tinha que acontecer mesmo? Como vocês estão lerdo no pensamento, como vocês estão devagar com a sabedoria. Vocês não lembram tudo que já foi falado nas Sagradas Escrituras, pelos profetas? Vocês não lembram? Voltamos. Travou? Estão me ouvindo? Travou, eu percebi.
Estamos voltando? Isso, vamos voltando. O padre vai continuar de onde parou. Eu vi que travou. Estamos voltando, vamos esperar todo mundo voltar. Isso. Voltou? Normal? Beleza. Então eu estava dizendo que Jesus, na sua pedagogia, ouviu e agora utilizou do quê? Da palavra de Deus para recordar tudo aquilo que eles já sabiam. Vocês não acham que vocês estão meio devagar no entendimento? Vocês esqueceram tudo aquilo que foi ensinado? As escrituras, passando pelos profetas, que ele tinha que morrer, sofrer e que depois iria ressuscitar. Ele dá uma catequese neste fim de caminhar. E quando chega à casa dos discípulos, ele faz de conta que continuaria sozinho. Mas os discípulos pedem para ele, o convencem. Fica conosco, Senhor. É tarde, a noite já está chegando. Aquilo que nós acabamos de cantar logo no início da nossa oração. Fica conosco, Senhor. É tarde e a noite já vem. Jesus entra na casa com os seus amigos, aquele com quem ele se coloca e também se sentiu acolhido. Abrir a porta de casa não significa apenas entra. Não. Isso todo mundo pode fazer. Entra. Pode ser até por educação. Não é assim? Entra. Eu aposto que você, assim como eu, a gente sabe muito bem quando alguém nos acolhe por educação, que de repente pode ser até por obrigação, não é? Para não ficar chato, para não ser mal educado, coisa do tipo. Ou quando alguém te acolhe de coração. Não é gostoso quando você se sente bem recebido na casa de alguém? Como é gostoso quando alguém fala para você, olha, sinta-se em casa, a casa é sua, e você sente isso de verdade, porque isso pode ser da boca para fora. E aí, naquele encontro, você se sente de verdade em casa. O dia passa, você nem vê, não é assim? Te convida para almoçar, já está chegando a hora da janta e você está lá. Às vezes a gente é até meio inconveniente, mas está tão bom, está tão gostoso, o papo está tão legal, que a gente acaba se sentindo em casa de verdade. Mas o contrário também é verdadeiro. Tem gente que te recebe em casa que você, né? Olha, me desculpa, eu tenho que ir embora ou não é? É verdade. Não dá para ficar aqui não. Percebi que não é de coração. Jesus foi acolhido com o coração por aqueles 2 discípulos. Tanto foi acolhido de coração que foi ele que foi partir o pão. Não foi o dono da casa. O dono da casa deixou as honras para o seu convidado. E olha que bênção! Enquanto Jesus rezava, abençoou o pão, partiu e deu a eles. E aí o que acontece? Reconheceram que era Jesus ao partir o pão. O que significa esse partir o pão? Significa somos irmãos. Professamos a mesma fé. É aquilo que nós fazemos em cada missa na Eucaristia. Todos ali são irmãos. Todos participam do mesmo pão, do mesmo cálice. Foi exatamente isso que Jesus fez com os discípulos de Emaús. Vivemos a mesma fé. E que fé que é esta? A fé na ressurreição. Voltamos lá no início. A morte já não nos mata mais. Jesus ressuscitou. Hoje nós estamos sofrendo, sim, com tantas perdas, como eu já disse. Por que será?
De repente estamos olhando apenas com os olhos da face e não com os olhos do coração. Como eu já disse, a morte já não nos mata mais. Temos que nos cuidar? Claro que temos. É uma doença séria, perigosa, está levando muita gente. Precisamos usar máscara, lavar as mãos, usar álcool gel, tomar todo o cuidado e tudo mais. Precisamos. Mas que o nosso olhar diante daqueles que estão indo não seja de decepção, não seja de tristeza, não seja de temor, mas que seja com o olhar da fé. Eu fiz uma publicação no meu Facebook no domingo da Páscoa. Algumas pessoas entenderam, outras não entenderam. Onde eu publiquei uma foto. Não foi na Páscoa, foi na Sexta-feira Santa, me perdoem, Sexta-feira Santa. Onde eu peguei uma fotografia do Santuário de Aparecida, onde fizeram uma encenação do sacrifício do Senhor, uma pessoa representando Jesus, deitado na cruz, e lá estava escrito 325 mil e poucos vidas perdidas. Vidas perdidas. Eu não concordei. Ali não tem vida perdida. Tem irmãos nossos que partiram. Isso é fato. Como um dia eu, você, todos nós vamos morrer. Nós não estamos aqui para semente. É triste tudo o que está acontecendo, eu repito, é. Mas essas 320 e poucos, que agora já está mais ainda, não foram vidas perdidas. Foram vidas salvas. Vidas que Jesus ressuscitou através do seu sacrifício da cruz. Vidas que Jesus resgatou e com ele hoje vive lá no céu. Não vive mais comigo, não vive mais com você, não está mais aí no seio da família. Você chora a falta, você sente saudade, tudo isso é verdade e é lícito, é verdadeiro. Mas não foi vida perdida. Jesus não perdeu o seu tempo na cruz. O que ele fez foi para nos salvar. E mesmo que nós tenhamos de ir para um caixão, para o túmulo, nós sabemos que a nossa vida não acaba ali. Para quem acredita em Cristo, a vida não é tirada, e sim transformada. E terminada nosso caminhar na terra, terminada a nossa peregrinação, terminada o nosso compromisso aqui com os homens, é para o céu que nós vamos, é lá nossa casa. Então não tem vida perdida. Não, tem vidas salvas. A diferença entre olhar com os olhos do rosto e o olhar da fé. No princípio, Emaús, esses discípulos estavam olhando apenas como que cegos, nem conseguiam enxergar. Mas ao partir do pão, eles perceberam, é Jesus. Ele de fato está vivo, ele de fato ressuscitou. E voltaram, olha que interessante, eles já tinham caminhado 11 quilômetros para chegar em casa. Chegaram em casa, comeram com Jesus, e quando perceberam que era ele, quando ele desapareceu, né? O desaparecer significa o quê? Agora é com vocês. Agora é com vocês. Eles voltam correndo mais 11 quilômetros para encontrar os outros discípulos e dizer, nós vimos Jesus. Ele ressuscitou. Ele de fato está de novo no meio de nós. Olha que bonito. É por isso que é na comunidade que se faz a experiência do ressuscitado. Não é em casa. Eles podiam ter ficado em casa. Os discípulos, acabamos aqui de comer com Jesus, ele partiu o pão e deu para nós. Vamos dormir. Vamos ficar sossegados agora aqui. Olha que beleza. Não. Eles voltaram para a comunidade para dizer o quê? Cristo vive. Cristo está presente de novo no meio de nós. Cristo, como alguns queriam, né? Como um dos bandidos disse para Jesus na cruz, se você é mesmo filho de Deus,
desce da cruz e tira nós daqui. Não, ele não quis fazer isso. Ele podia? Claro que podia, mas ele não quis. Ele quis se levantar do túmulo. Ele experimenta a morte e ele traz para nós o grande presente, que é a ressurreição. Por isso que nós devemos, meus amados irmãos e irmãs, proclamar: Cristo ressuscitou. Aleluia! Deus seja louvado. Cristo vive, está presente no meio de nós. E nele depositamos a nossa fé, e em mais ninguém, em mais nada. Então que esse tempo pascal que nós estamos vivendo seja de verdade esse momento da sua fé solidificada, de uma fé verdadeira, de uma fé forte, de uma fé que nada é capaz de balançar, que nada é capaz de tirar das estruturas, que nada é capaz de te escandalizar. Não, quem tem fé em Jesus não fica escandalizado com nada. Jesus se fez um grande escândalo no seu tempo. Ele se fez um pecador, assumindo os nossos pecados, ele que não tinha pecado. O que cabe a nós então? Acolher sempre o irmão, ouvir sempre o que tem a dizer, deixar entrar pelos ouvidos o lamento, a angústia, e conhecer a dor do outro. Como também é bom demais conhecer a alegria do outro, as vitórias. Como eu gosto quando alguém chega para mim e diz: Padre, você pode abençoar meu carro novo? Que alegria, uma vitória. Que bom que você conseguiu. Padre, você pode benzer minha casa? Eu mudei de casa, consegui alugar uma casa maior. Padre, eu consegui comprar uma casa, agora eu tenho a minha casa. Que alegria ouvir a vitória do outro, saber das realizações e ficar feliz. Porque tem gente que fica triste com a alegria do outro, né? Infelizmente. E tem gente que fica feliz com a tristeza do outro. Que isso não aconteça conosco. Que isso não faça parte da nossa vida. Se o outro está triste, no momento de solidariedade, estejamos tristes com ele, mas na intenção de trazê-lo para cima, de fazer entender e compreender as dificuldades e buscar dar a volta. Se o outro está feliz, me alegro com o outro, quero participar da tua alegria. Que bom seria se todos agissem assim. Então, meus amados irmãos e irmãs, que possamos ter em Emaús, e olha que hoje eu estou falando para Chuchu, embora que travou um pouquinho, né? Vocês me perdoam. Que possamos ver então em Emaús esse momento bonito. Que nós agora com os 2 discípulos possamos de verdade deixar o conforto do nosso lar, de um modo figurado, quero que me entendam, já que nós não podemos sair, mas que o teu coração esteja em sintonia com o coração do outro. Que a tua mente esteja em sintonia com o outro. Que o teu desejo de ver o outro bem esteja em harmonia com o outro. É na partir do pão, é na fração do pão que reconheceram Jesus ressuscitou. E é no seio da comunidade que eles viveram juntos esta alegria. Assim que nós pudermos voltar, é para a nossa comunidade que nós vamos voltar. Porque lá é a nossa casa. Porque é lá que nós vamos encontrar os nossos irmãos. Porque é lá que eu vou professar a minha fé nesse Jesus que venceu o pecado, que venceu a morte e que na cruz conquistou para mim a vida eterna. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a tua família, que possamos permanecer firmes nesta fé que fez com que os discípulos de Emaús tivessem os olhos abertos. Que nós também tenhamos a coragem de abrir os olhos para a realidade que nos cerca, longe de ideologia, longe
dos egoísmos do mundo, mas aberta os olhos para o Cristo ressuscitado, que nos convida a amarmos mais, perdoarmos mais, sermos mais fraternos, mais solidários nesse tempo difícil que estamos vivendo. Então eu quero agora com você mais uma vez rezar a oração neste tempo de coronavírus, pedindo a Deus que abençoe a nossa cidade de Bragança, onde está nossa paróquia, que abençoe Divinolândia, que ainda está aí sofrendo muito com a Covid, São Paulo, que está também com os hospitais lotados, que abençoe todo o nosso Brasil, que abençoe todo o nosso mundo, para que possamos ter dias melhores e que possamos de verdade voltar para casa assim que for possível. E que hoje esta casa seja seu lar. Nós, cristãos católicos, não devemos estar presos somente ao templo. Nós encontramos Jesus também em casa. Mas lembremos que a experiência do ressuscitado fazemos na comunidade. Assim que pudermos voltar, é para lá que nós iremos. Combinado? E eu já vou estar, com a graça de Deus, esperando você lá. Tá bom? Senhor Jesus, médico dos médicos, que curastes com amor os enfermos e nunca deixastes de acolher a todos, vinde em nosso socorro neste momento em que o medo nos aprisiona. Libertai-nos do mal da pandemia que avança sobre o nosso Brasil e todo o mundo. Acreditamos, Senhor, que tudo pode ser mudado com a força da oração. Olhai por todos aqueles que estão infectados com o coronavírus. Acolhei junto a Ti as almas de tantas vítimas desse vírus em todo o mundo e libertai do medo os que se encontram catalogados como casos suspeitos. Concedei-nos a sabedoria para seguirmos as orientações necessárias neste momento em que caminhamos lado a lado com medo do contágio. Amado Jesus, que não nos falte a fé nem o discernimento para nos prevenirmos contra o mal, que rapidamente tende a crescer a cada dia. Dai-nos tua mão e concedei-nos a paz diante desta tempestade que nos rouba a serenidade. Em ti confiamos e em teu sagrado coração nos refugiamos, neste momento em que o mundo clama por tua infinita misericórdia, assim seja. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos, antes da bênção, eu quero agradecer a todos vocês que têm de coração aberto feito suas doações de alimentos não perecíveis, tanto lá na Matriz de São José, quanto na Capela de Nossa Senhora do Bom Parto. Muitíssimo obrigado a todos vocês. Quem já fez a sua doação, muito obrigado, Deus abençoe. Quem ainda não fez e deseja fazer, lá na Capela do Bom Parto, todos os dias, de segunda a sexta-feira, a igreja está aberta. Jesus está exposto o Santíssimo Sacramento. Quem quiser fazer a sua oração, é só chegar, pode entrar e rezar. E se você desejar também lá no Bom Parto, você pode deixar a sua doação. Um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, aquilo que estiver dentro das suas condições. E desde já, muitíssimo obrigado em nome das famílias assistidas pela nossa comunidade. Quero agradecer também todos vocês que estão participando da nossa ação Entre Amigos, né? O sorteio que vai acontecer dia 10 de junho às 20 horas. E é uma televisão de 32 polegadas e um celular LG. O número custa R$20. Quem desejar pode fazer então uma transferência ou um Pix para a conta da paróquia,
que já está aí no Facebook, todo mundo já tem, e depois o recibo da transferência ou do Pix, vocês enviam para o celular 94307 9567. 94307 9567. Está sendo muito bacana a nossa ação entre amigos, muitos estão participando e ao mesmo tempo que participa, ajuda a nossa paróquia a manter as contas em dia, a manutenção que é necessária, tudo aquilo que nós temos que, como na casa de família, temos que pagar, não é isso? Então, eu agradeço todos vocês que já aderiram à nossa ação entre amigos e você, se ainda não aderiu, vai lá, faça a sua contribuição e pelo celular mesmo, você já vai receber os seus números com que você vai concorrer no dia 10 de junho. Meus amados irmãos, tenham uma boa noite. Espero você então, hoje é quarta-feira, né? Te espero então sexta-feira novamente às 20 horas para mais um momento de oração, de meditação, um bate-papo, né? Para que a gente possa um pouquinho matar a saudade. Combinado? Então eu espero você sexta-feira às 20 horas, se Deus quiser. Eu aqui rezando por vocês, vocês aí rezando por mim. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus todo amoroso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em paz e que o Senhor sempre nos acompanhe, graças a Deus. Boa noite, continuem se cuidando e até sexta-feira, se Deus quiser. Tchau, fiquem com Deus.